Bom, a gente está começando aqui agora. Hoje é o FAQ, né? O FAQ que está sendo gravado no TS. Infelizmente, mais da metade ou metade da sala não está conseguindo, está tendo problemas de áudio, mas a gente tem aqui a gravação e vai ficar disponível depois. O lado ruim é que essa parte acaba não participando, não ouvindo na hora, não fica aquela sensação que a gente queria, mas é assim. Ontem a gente fizemos o teste 100%, né? Não deu problema. Aí hoje tivemos naturalmente dor de cabeça, mas faz parte do processo. Eu estou aqui nesse 23 de janeiro. A intenção desse projeto é mexer em sintonia, é criar uma sensação de proximidade. Ao todo, entre aqui, tem gente indo para lá e para cá, nós estamos com quantas pessoas aqui? 70 pessoas. Tem algumas pessoas lá em cima, tem algumas pessoas que vão desistir porque não estão conseguindo ouvir, mas a gente vai assim mesmo. As perguntas, infelizmente, a nossa amiga Rose, ela também não está ouvindo, que ia organizar. Isso vai implicar na gente ter que achar um outro processo. Do pessoal que está aqui em cima ajudando na moderação, quem é que está ouvindo perfeitamente? Olha, eu estou ouvindo com muito pouco. Porque para onde a gente vai mandar, sabe? Essas questões assim, sabe? Mas enfim, vamos lá, vamos adiantando e as perguntas vão chegando aí, a gente vai separando de um jeito ou de outro, vai dando whisper, manda na sala. A gente tenta achar um jeitinho, infelizmente perdemos, a gente organizou tudo e não deu. Isso é bom que fica gravado, que a gente vê que a gente tenta, né? Vai, é claro, passar mais de uma hora, né? Sempre passa. Vamos tentar manter. Começamos agora mais ou menos esse horário. Vamos tentar manter o horário normal. Que sirva para hoje, vocês que estão aqui na sala ou aqueles que vão ouvir, para a gente conseguir encontrar sintonia e determinação, né? Para conseguir até hoje ter uma boa experiência extracorpórea. Vamos falar pequeníssimo prazo. A gente sair daqui agora aqui e deitar, fazer uma técnica, sentir a presença dos mentores, fazer um bom relaxamento físico, mental e conseguir se desprender e quiçá um encontro. Né? É difícil, envolve muitos aspectos, mas é possível, como já aconteceu. Vamos direto. Já tem de cara aqui duas perguntas que eu separei, as duas bem interessantes, né? Com um contexto diferente. Bom, a gente tem aqui uma pergunta do nosso amigo Alexandre, que está aqui na sala, é o Alexandre Neuburger. Eu falei certo ou errado? Neuburger. Né? Você falar, não, tá errado. Não, tá bom. Que é bem focada, mais ou menos, ele falou. Então tá bom, mais ou menos tá bom. Tenta. Alexandre Hamburger, nosso amigo Alexandre Hamburger, por aqui. Ele faz a seguinte questão. Muitas pessoas inexperientes e curiosos de plantão se inspiram em seus vídeos procurando acordar, entre aspas, para a verdadeira realidade, entre aspas, viagem astral. Ok, apesar de ser extremamente perigoso por milhares de motivos, dependendo de cada pessoa, como você se coloca nisso tudo? Você acha que conscientiza as pessoas de maneira sensata de que a vida astral é extremamente séria conscientemente ou que deve ser usada para trabalhos em centros? Bom, vamos lá. Pela visão sua aqui, Alexandre, eu acredito que você esteja um pouco ligado ao espiritismo, né? Pelas palavras que você colocou aqui. Ou tem uma visão paralela a isso. Ou de alguém que trabalha nisso. Primeiro que eu vou lhe dar um único perigo, mas com toda certeza, sem medo de errar, da viagem astral. Chama aspecto psicológico. Somente, único e exclusivamente. Só que o psicológico envolve muita coisa. Porque sair do corpo, você, eu e todas essas pessoas que estão ouvindo a gente, que estão aqui no canal também saem. Ter acesso a espírito, que seria lá a seriedade que a gente fala, nós temos. Ter acesso a conhecimentos, quer dizer, a informações que nos chegam, como por exemplo, nós todos somos avisados quando alguém vai desencarnar, nós todos somos avisados quando alguém vai ficar doente, nós todos somos avisados quando vai chegar um filho. Nós sabemos isso no mundo espiritual antes de saber. É como se algumas pessoas captam. Raras pessoas. Acontece até bastante, né? Algumas pessoas captam. Outras não captam.
a grande maioria tem uma sensação meio que como faro, assim, que alguma coisa está para acontecer, mas não sabe direito o que é. Né? Então, qual o perigo que existe se você está numa... O que acontece com uma pessoa que dorme? Eu falo isso assim, eu não estou falando de porque eu li em livro, que é importante ler e estudar, mas não estou desmerecendo isso. Eu estou falando porque falaram na palestra, eu estou falando porque eu vi. Claro, são as minhas experiências, mas o que mais eu posso fazer a não ser falar do que eu sobre o que eu vi, né? Além do que a gente estuda no IPC com pessoas que convivem fora do corpo. As pessoas quando saem desses corpos, já cansei de ver familiares, inclusive esposa, meus irmãos, minha mãe, adormecidos a 15, 20, 30 centímetros do corpo. Você sai do corpo, chega ao lado, essa é digamos, a maior inconsciência que acontece. Só que as pessoas também se afastam da aura, da faixa de atividade de cordão de prata. Eles fazem atitudes inconscientes. O que significa isso? Elas vão para o trabalho, elas fazem aquilo que gostam de fazer, nem sempre tudo que a gente gosta de fazer é o melhor, né? Ou digamos, o melhor para a gente, a depender do tipo de ambiente que você vá. Elas continuam agindo do mesmo jeito e têm acesso direto, sem nenhuma vírgula, aos seus espíritos, às suas proximidades, sejam elas positivas ou não, mas sem nenhuma vírgula. E mais do que isso, por estarem inconscientes, são muitas vezes levadas a situações bem difíceis, como intuições mal colocadas, acordando com energia não muito boa, não tendo noção do que está acontecendo. Não há nenhum perigo, em hipótese nenhuma, no despertar para a viajação. Por que eu falei do aspecto psicológico? Isso é importante. Porque a falta da preparação psicológica para ver o que você já vê inconsciente. Porque, veja bem, o fato de você não ver consciente não quer dizer que no inconsciente você não sofra reação. Você não sofra repercussão. O fato de você ver consciente é como se fosse o seguinte: eu estou lhe falando claramente que não gosto de você. Você, nesse momento, se lembra, se magoa, ou fica triste, ou se sente mal. Mas quando eu te falo isso inconscientemente, fora do corpo ou no pé da sua cama, como acontece pra caramba, os espíritos aproveitam dessa hora porque eles sabem que essa parte mais sonolenta faz com que eles tenham mais conexão mental. Inclusive a pessoa conversa com você, o espírito conversa com você diretamente. Ele tira de você todas as informações que precisa e não tem mentira ali. Você, inclusive, eu falo brincando sempre que não existe traição na projeção. Se você agir errado, infelizmente ou felizmente, a pessoa que está do lado ela vai saber. Ela vai saber. Se você perguntar, inclusive por ética, a gente que estuda projeção, a gente não faz isso, eu vou falar do resto das perguntas. A pessoa do lado, você fez isso, ela fala. Em catalepsia projetiva já se conversa com a pessoa em catalepsia. Quando a pessoa está adormecida, ela te responde. É muito curioso. Então, assim, é óbvio que não é para fazer só viajação em centro. Essa visão de que é de centro, que é muito perigoso, que é só para trabalho em centro, ela é antiga e faz parte de um contexto religioso, de um contexto cultural, que inclusive passado de igreja católica, com esses mesmos medos para o centro espírita, lá de trás. Todo mundo está saindo dos seus corpinhos em casa, meu amigo, tendo contato direto, na paulada, com os espíritos pessoais deles. Ele não tem como correr disso. E mais do que isso, é até um contrassenso inconsciente, não maldoso, que a pessoa não faz de propósito, falar: só saia do corpo no centro. Não existe controle disso. Quando eu cheguei no centro espírita, eu estava saindo do corpo todo dia. Naquela primeira semana, que eu conto isso até no livro, eu não tinha controle. Aí as pessoas falaram justamente o que você me falou agora. A sua pergunta é fantástica e ela deve ser quebrada do aspecto positivo, esse tabu antigo de que é extremamente perigoso, porque não pode, só pode no centro. Não é verdade, é super simples e você faz isso toda santa noite. Inclusive a pessoa mais complicada que existe sai do corpo e tem contato constante com essas. Eu dei mais atenção a essa questão para que a gente começar a quebrar tabus, né? Como tem vários tabus que existem por aí, que a gente não vai tocar agora para não alongar mais o assunto, mas você tem essa capacidade mesmo dormindo dentro de uma cela, preso na cadeia. Nós temos um livro, Evolução em Cadeia, do Cláudio Costa, eu acho, é o Cláudio alguma coisa, em que ele escreve um livro
que ele sai do corpo dentro da penitenciária Lemos, alguma coisa lá em Salvador, e faz o processo de amparo, inclusive lá dentro dos próprios pessoas que estão lá. Então, quer dizer, ele teria que ir para o centro fazer se ele está preso. A liberdade é a mesma, não importa onde você esteja. O aspecto é o mesmo. A questão é que culturalmente todos nós, em todos os aspectos, temos misticismo. Eu e você temos misticismo. É muito difícil batalhar contra isso, e como é difícil batalhar contra as emoções, um monte de imperfeições que nós temos. As religiões, inclusive o espiritismo e outros lugares, inclusive até o IPC em alguns pontos, tem aspectos de divisões que não necessariamente estão 100% certos, como as minhas também não estão e as suas também não. O difícil não é estar errado, o difícil é reconhecer que está errado. E eu fico muito preocupado sempre com isso, com a capacidade. Pô, Saulo, será que não é verdade? Pois não sei, pode não ser. Agora o fato é que é simples. Sair do corpo é um aspecto super simples e natural. Óbvio que durante os cursos, respondendo a sua pergunta de uma forma agora mais específica, nós falamos muito sobre responsabilidade, sobre equilíbrio interno, sobre moral, sobre como vai agir a boa ou a má indução de personalidade, de ética, nas suas atitudes fora do corpo, de como o emocional, quem fez o curso básico, o curso intermediário, o curso avançado, quem ouve os áudios da gente, o que mais vê a gente falar o tempo inteiro é sobre equilíbrio. Ou eu estou falando alguma coisa errada, né? É sobre equilíbrio interno. Diretamente, isso é a parte fundamental. E que você não vai encontrar essa paz em centro espírita, em igreja, em lugar nenhum. Ela vai estar dentro de você. Às vezes você vai para o centro espírita, inclusive porque está sem paz. É o contrário. Para poder encontrar esse centro. A maioria das pessoas chegam pela dor, né? Enfim. Tem uma outra questão do Rodrigo Caldas aqui. Vocês vão falando se está chegando normal aqui. Para mim está perfeito aqui. Vou mandando um brasa aí. Saulo, é possível ter plasmagem? O Rodrigo Caldas está aqui na sala. Minha esposa ter plasmagem da pessoa. Minha esposa está fora do corpo à tarde, me vê deitado na cama às vezes, rindo para ela sem fazer nada. O cabo é muito amor, né? Até quando a esposa dele sai do corpo, ele está rindo para ela. Não importa onde você esteja, amor, eu sempre estarei rindo para você. Aí ele fala: só que estou no trabalho. Será que eu sou o Ricardão que está ali rindo ou se sou eu mesmo? Não, acontece uma coisa bem interessante que confunde muita gente. Às vezes eu saio do corpo, eu já falei isso, né? Mas é bom repetir. E existe uma segunda projeção, ou digamos, não é projeção, mas é plasmagem, que é um duplo, existe o corpo astral e o corpo energético aparece ali também. Pode ser que exista assim uma semiplasmagem ou eu estou falando assim, essas possibilidades, né, que podem acontecer desse aspecto, alguma coisa energética, alguma visão energética sua que ficou ali e ela sai e enxerga você olhando para ela. Pode ser também que seja uma visão dela enxergando isso, ou pode ser um Ricardão astral, né? Ele realmente está ali passando por sua esposa. Isso acontece em 90% das vezes que a gente encontra espírito, que eles realmente se passam por parentes, por mãe, com o objetivo mesmo de trocar. Ou pode ser um espírito, gente boa, que a sua esposa na hora faça a ligação cerebral sua, a energia característica, né, digamos, uma pessoa que não iria agredir, que era legal, né, que faça a ligação em relação a você. Então pode ser um monte de coisa, isso pode acontecer sim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, tô aqui. Vou copiar a pergunta do Júlio Ideias aqui. A gente está sem a organização toda, que a gente perdeu tudo no começo desse FAQ aqui. Foi uma beleza. O Júlio Ideias manda a pergunta que é o seguinte. Eu saio do corpo há bastante tempo, acho que desde 2009, inclusive fazendo amparos. Porém, desde que a minha filha nasceu, maio de 2012, agora, né, alguns meses atrás, eu simplesmente não consigo sair mais do corpo. Entra em catalepsia projetiva, EV, controla a intensidade do EV, mas não consigo sair, é normal. Você dorme sempre perto da sua esposa, ou da sua filhinha, você está dormindo sempre perto dela, ou ela dorme num quarto separado, né? Ou a pergunta que eu faço, porque é o seguinte, vou abrir as possibilidades aqui. A energia da criança, ela é muito forte.
É impressionante. Toda vez que eu estou perto de uma criança, o magnetismo dela, a radiação da aura é intensamente. Eu já dormi perto de meu irmão pequenininho lá. É difícil, né? É mais difícil mesmo sair do corpo, né? Porém, pode ter um monte de aspecto aí. Pode ser a sua preocupação em relação a ela. Pode ser uma pausa para essa fase inicial. Nós temos recessos projetivos, tanto espirituais de você para você mesmo, você escolheu isso, ou os mentores solicitam, dão essa pausa por motivos variados. Pode ser um monte de outra coisa, né, que é difícil dizer o que é, mas assim, é uma questão mesmo pode ser a preocupação que você tenha, né, aquele carinho, aquele cuidado. Aí você tem que continuar se mantendo a calma, o cansaço físico também por cuidar de filho não é fácil. Tem dada a dificuldade de você, apesar que as pessoas que têm filho pequeno saem mais do corpo. Olha que engraçado isso. Por quê? Porque acorda várias vezes na noite para ir pegar a criança, volta para o quarto, acorda, volta para o quarto. Essas idas e vindas faz a pessoa sair do corpo. É justamente isso que faz não abaixar demais as ondas. Aí ela volta, acorda às 3, 4 horas da manhã, sai do corpo. E muita gente sai. Eu recebo e-mail direto, a pessoa fala, fui botar meu filho para dormir, eu acordei e tal, eu cuidei da casa, aí deitei, saí. Então tem muita coisa nesse aspecto aí. Bom, eu não tô vendo as questões aqui, deixa eu ver aqui. Ajudem aí, pô, eu tô falando aqui, mas se vocês tiverem alguma visão, né, ângulo é uma coisa que a gente não enxerga, né? Tá todo mundo ouvindo, eu não sei mais nada aqui, estou falando sozinho. Tô falando assim, tá dando pra ouvir sim, Saulo. Tá perfeito aqui, Saulo. Aqui pra mim eu tô me ouvindo perfeitamente também, não sei o que é, cara. Se vocês não perguntarem nada, tá cheio de perguntas aqui nos fax. Aqui eu vou começar a trazer para cá umas perguntas do site aqui. Tem umas perguntas aqui. Eu mandei uma fechada aí para você, Saulo, do Xiso. Acho que é assim, né? Deixa eu achar aqui que tá lá para baixo. Meu Deus. Animal. Não, numa mensagem direta para você, minha. É isso mesmo que eu tô falando. Bom, o Xiso ele pergunta sobre Gilvan, pergunta pro Saulo sobre rememorização de projeções quando a pessoa relembra tudo picotado que nem tu desce. Se é problema de só nível de consciência e lucidez ou se tem outro fator que pode influenciar. É assim mesmo. Projeção, a rememoração da projeção, ela é realmente picotada e não consecutiva. Você não sabe o que às vezes estava na frente, o que estava atrás. Se você pegar o livro do Valdo Vieira, Projeções da Consciência, você vai ver que muitos relatos dele ele fala, eu estou relatando aqui as rememorações não consecutivas, não sabendo onde é que está começando o que, onde é que está terminando. Aí é normal que você lembre de uma parte, você está mais lúcido naquela parte, daqui a pouco você lembra, aí daqui a pouco você não lembra. Aí dá meio-dia, quando chega outra lembrança. Sabe, tem algumas técnicas que fazem melhorar. Nenhuma delas é 100% precisa. Mas a mais tranquila é sempre que você levantar, que tiver aquela sensação que saiu do corpo, que tiver aquela ligeira sensação que teve uma projeção, você acalma, você não levanta, vira a cabeça um pouquinho de lado, né, ou para um lado ou para o outro, tanto faz. Suavemente fica quietinho ali. Alguma coisa acontece no movimento do rosto, assim, da cabeça como um todo, né, que você traz começa a trazer informação, né, que começa a vir mesmo ideias muito precisas, muito fortes sobre o que aconteceu. As lembranças vão vindo, né? Eu faço assim, e dá raiva a rememoração, Giso. Porque você vem lá todo bonitão do plano astral, cara. Tenho certeza que vai lembrar. Às vezes, olha que engraçado. Um monte de gente aí vai falar isso agora. Você volta pro corpo, acha que voltou, né? Conta pra alguém toda a sua experiência. Olha, eu tava fora do corpo, tal, relembra tudo. Quando for ver, não voltou ainda. Aí você fica, puta merda, meu irmão. Vou ter que fazer tudo de novo. Já aconteceu comigo as 4 vezes seguidas. Eu voltava pro corpo, contava a experiência toda. Aí não tinha voltado ainda. Aí voltava de novo. Aí, porra, cara, eu voltei, mas não voltei. Agora eu tô... Olha que maconha mal fumada, miserável. Aí daqui a pouco você percebe que não. Aí você, pô, será que eu voltei agora? Aí, inclusive, tem hora que você volta mesmo e fala, peraí, deixa eu ver se eu voltei, que agora eu vou contar mesmo. Né? É tão igual. Por que existe essa variação? Porque você se aproxima da aura, o corpo já começa a trazer as sensações físicas para você.
você se começa a achar, é muito igual, né? E não sabe se voltou realmente porque existiu variação de consciência e aí acabou. Então tem sempre que fazer os testes. Antes de eu contar para alguém hoje em dia, eu faço o teste. Eu voltei mesmo, né? Agora eu vou contar. Deixa eu ver outro aqui. Caramba, deixa eu pegar a última ali. O Gustavo Lima aqui. Eu vou começar de lá para trás para cá. O Júlio tinha mandado para mim também, né? Mesma questão. Quando eu faço a técnica completa, há 1 hora que começa a balançar. E tem uma hora que ele fica balançando, né? Que é oscilando. Mas o meu coração acelera. E depois de alguns segundos para e fica normal. Quer dizer, você perde a experiência, né? Eu vou falar sem pensar que exista uma interferência espiritual ali. Que pode acontecer que às vezes um espírito por perto, ele mexendo nas suas energias, ele cause, sem que você esteja assustado ou ansioso, uma aceleração, né? Ataque cardíaco, enfim. Mas a própria experiência, quando você não está 100% calmo, quando você não está 100% acostumado, e você sabe que você está às vezes quietinho lá no seu quarto, fazendo técnica, uma barata que se mexe no quarto, você toma um susto, né? Cai uma poeira no chão, é um barulho horroroso, né? Então você mexe muito fácil com o corpo, que você está em estado de alerta, de percepção, né? E faz com que qualquer coisa te assuste. Então é muito difícil manter a calma perante, por exemplo, você está calmo, saindo do corpo, começa a vir aquele EV forte, muito intenso. Se você não mantém uma calma muito grande, você transmite um susto para o corpo de volta, que começa a mexer em tudo e traciona você de vez. Puxa para fora. O que acontece é a ansiedade de sair do corpo e o medo. Aí vai causar essa repercussão. O Gilvan também manda a pergunta aqui, mandou do Júlio 10, mandou do Marcos Romero, né? Bom, a gente vai correndo aqui. Boa noite, Saulo. Eu tenho uma dúvida. Eu vou falar aqui, mas eu vou começar a ficar quieto, porque seria bom vocês participarem, porque assim, tá certo, mas é a preocupação de ter outras pessoas vendo outras coisas, sabe? Você vê uma ou vê outra, mas dentro desse gigantesco universo da projeção, da espiritualidade, é muita coisa, sabe? Eu tenho uma dúvida se você sabe algo sobre fazer amparo em determinado local com uma pessoa. Em dias diferentes, se mesmo não for eficiente, seria possível eu poder viajar. Peraí. Se possível isso, eu posso fazer uma viagem minha, tal. Cara, eu tô ficando doido aqui que você escreveu aqui. Eu sentia muito forte, não tô entendendo nada aqui. Sentimento de amparador não achar coerente. É que ele saiu perguntando assim, esqueceu a vírgula, amigo. Você tem que ver, quase que saiu caindo aqui. Vamos lá. Ele tem uma dúvida sobre como fazer um amparo em determinado local com uma pessoa em dias diferentes. E se esse amparo não for eficiente, seria possível ele fazer uma viagem dele e o sentimento não parado, ele não achar coerente que foi um amparo. Rapaz, limpa essa pergunta aqui, o Marcos. Manda de novo aí, que eu não estou conseguindo processar. O Gilvan, vê se você entendeu ela aí. É porque eu que não entendi mesmo. Eu também fiquei meio atrapalhado. Eu acho que é alguma coisa no sentido de fazer vários dias seguidos a mesma amparo com o mesmo grupo de pessoas. O que eu entendi foi isso, né? Em dias diferentes, né? Aí ele fala, né? Ele falou que se eu não achar a pergunta coerente, descartar. Tá, agora eu entendi o final. Sim, claro. São amparos sucessivos, né? Aconteceu. É mais difícil porque você não é um médico espiritual, o seu compromisso é mais com o físico, você depende muito dos mentores para andar nas frequências, você não sabe andar nas frequências, na primeira frequência não dá para voar direito. Se você falar para mim, Saulo, vai lá ver o Gilvan lá na cidade dele. Para eu chegar lá, no plano troposférico, que é a primeira frequência, eu não consigo. Porque não dá. A frequência é muito complicada para voar, para andar sozinho, e eu não sei chegar lá. Então eu já tenho que estar na segunda ou na terceira frequência, ou pelo menos aí, né, para conseguir fazer alguma coisa, com a ajuda dos mentores para chegar até lá, e o Gilvan também tem que estar lá, para a gente ter um contato. Ou seja, para ter um amparo, um processo, um encontro, olha a preparação que existe, a dependência que nós temos. Isso quer dizer que se eu não pensar, eu vou, vai. Só que é aquela história,
o pensamento ele funciona melhor a partir da segunda frequência. Na primeira frequência, pode pensar que eu quero ver você voar. Voa que eu quero ver, Superman. Voa, caramba que você voa. A primeira frequência, você até dá aqueles... Sabe quando... Quem já sonhou que saiu projetado pulando a escada alta, pula e vai caindo? Pule, dá um pulão e desce. É assim a primeira frequência. Aquela ali, provavelmente, é a dimensão troposférica. Você, numa dimensão... Por que você não consegue voar sempre? Quem já pulou, foi voando e vai descendo? Você vai caindo. Você pode pular de qualquer altura que for, você vai descendo. Pode ser aspecto energético? Pode, mas provavelmente é a dimensão troposférica. A primeira frequência após aqui. É por isso que você vai descendo. É porque aquela frequência é muito densa. Voar ali... Os espíritos não conseguem voar. Espírito de desequilíbrio não voa. Pra você ter ideia, mesmo você com cordão de prata, com corpo físico, você consegue voar. Olha o que é o desequilíbrio de uns espíritos que ficam lá. Sem corpo físico, ele está mais denso que você. Em aspecto consciencial, claro, não tem equilíbrio, não consegue fazer isso. É muito comum você voar e ter espírito embaixo querendo te pegar. Eles não conseguem pegar você, né? Eles não conseguem, tenta, não consegue, né? Fica aquela tentativa, às vezes pega um pé e tal, eu puxo, sai. Tem essa infelizmente no plano. Agora, a partir da segunda frequência, você já faz isso com mais facilidade. É possível fazer amparo sucessivo, sim. É muito difícil para o projetor, viu? Porque depende da muita boa vontade dos mentores, de uma grande sintonia que a maioria da gente não mantém. Não tem, mesmo se briga com esposa, mesmo com crítica, mesmo com problema no trabalho, mesmo com aspecto financeiro, mesmo com caramba 4 que a gente vê por aí, carro quebrado, dinheiro que não vem. Então, quer dizer, isso tudo, como é que se mantém equilibrado no meio disso tudo? Para você fazer um processo, você tem que estar equilibrado. E eles não cobram isso da gente porque sabem que, infelizmente, a gente não tem, nem eles, muitos desses encarnados teriam, né? Os mentores também não são santos, né? Eles têm as dificuldades deles, alguns são mais preparados, mas a grande maioria está mais ou menos no mesmo nível da gente. Vindo para cá, eles seriam pessoas mais ou menos como a gente, com as mesmas dificuldades, provavelmente teriam alguma ligação espiritual, né? Deixa eu ver se o Gilvan, tal, Marco Romero, tal, deixa eu ver aqui. O Guto e a Carla perguntam se a apneia, que tipo de apneia, Guto? Peraí. A apneia do sono, a apneia mergulho, né? Peraí, deixa eu voltar para cá que eu não estou vendo aqui. Apneia, qualquer tipo de dificuldade que você tenha para respirar ou para dormir, vai dificultar sim a projeção. Vai porque você vai ter por exemplo, asma. Asma vai dificultar a projeção. Se você está gripado, vai dificultar, sim. Ah, mas não dá para sair do corpo. Vai, mas o processo do corpo não relaxar 100%, o cara com dor de dente sai do corpo, vai ter dificuldade, porque o corpo fica tracionando você, ele está travado. Você vai ter um momento de relaxamento, mas não profundo, que vai dificultar as reações. Tudo que você tiver uma repercussão física, obviamente, um processo emocional não traciona o corpo, não faz o corpo ficar enrijecido, você até fica cansado quando está com problema emocional, vai dormir, está acabado. Porque o corpo todo, os nervos, tudo fica travando. Aquilo tudo vai dificultar o relaxamento físico. O corpo precisa relaxar. Só que ele precisa de um mínimo de equilíbrio possível. Por exemplo, a barriga muito cheia vai prejudicar a projeção. Tem várias coisas que podem prejudicar o relaxamento físico e espiritual. Para a liberdade espiritual, a gente tem pouco tempo fora do corpo. Dizem que a média de fora do corpo é entre 15 e 45 minutos. Você não fica mais do que isso. Você passa, mas para ter uma experiência bem lúcida, bem lembrada, você deve voltar antes disso, porque muito tempo a variação é gigantesca, né? Isso lúcida, estou falando acordado, não é, né? A variação é muito grande e você acaba se perdendo nisso aí, ou perde a consciência lá fora, perde a experiência inteira. Então não vale a pena. Às vezes você faz um amparo, dá uma voadinha, bate um papo ali e tal, volta. Já pensa logo em voltar que você não quer perder a experiência. Ou até a volta, anota, sai de novo, se for o caso, acontece isso. Né? Você pode sair outra vez, mas é bom fazer pequenos ciclos. Para quem é Superman, né? Vai, sai de novo. Não, vai fazer o quê? Eu vou sair do corpo de novo, sabe? Não estou fazendo nada. Infelizmente, essa não é a opção de todos nós, né? Não é bem assim. Deixa eu ver aqui, o Gilvan também. Eu tô concentrado no Gilvan aqui. Estou colado no Gilvan, no bom sentido. O Gilvan manda a pergunta aqui pelo Rangel.
É possível encontrar objetos perdidos ou pessoas desaparecidas, se estiverem mortas, localizar corpos? É possível. Infelizmente, pensa comigo. Vamos lá. Os mentores não são bestas. Conhecem muito bem os aspectos do ser humano como consciência e mais do que isso. Se você não tiver a ajuda dos mentores, você não é possível fazer isso. Você até faz. Mas lembra que eu falei que a diferença de dimensão ela vai variar muito, o que é um local, a posição, então é muito difícil se locomover no mundo espiritual. Deixa eu botar o Gilvan pro lado de cá, vem para cá, Gilvan. Lá no cantinho. Se locomover no espiritual com tranquilidade, sem dependência dos mentores, quer dizer, não estou dizendo que você precisa de um ampairador para estar o tempo todo cuidando de você, não. Você sai do corpo às vezes, vai dar uma andada, vai no quarto, não quer dizer que o mentor esteja ali com você, ele até sabe que você está fora do corpo. Ele tem um tipo de um magnetismo. Por exemplo, tem gente que um dia me mandaram a pergunta: Saulo, se eu desencarnar hoje, o meu mentor vai saber? Será que por acaso ele não vai ouvir e vou ficar lá pelo umbral, cara? Há algum risco de ele não saber que eu morri, bicho? Né? Não, ele vai saber. Há uma ligação. Assim como o teu obsessor cola em você. E, por exemplo, você vai para centro espírita. O seu obsessor se manda, que não é besta, né? Aí ele se manda. Aí você chega lá, o médium bota a mão em você. Por que você acha que o médium puxa o espírito para lá? Porque ele se lasca também. Já quer obsediar, mas ficam ligados em você. Energias fluídicas são como fios magnéticos, né? E quando ele bota a mão no teu frontal, a mão no teu umbigo, a mão no teu ombro, pensando em puxar uma energia que possa estar lhe prejudicando com a ajuda do teu próprio mentor, como é que ele puxa? Onde é que ele pode ir para o inferno, meu amigo? Pode ir lá para Marte, né? Se ele pudesse. Vai puxar. Vai tracionar imediatamente pelo aspecto energético. A mesma coisa é o mentor, né? O mentor, ele tem conexão com você, ele sabe quando você está triste, quando você está feliz, ele sabe quando pode fazer intervenção, qual é a hora certa de fazer uma intervenção mais ampla, inclusive, que você caiu muito, de chegar e encontrar um outro grupo de espíritos legais que falam, vamos mexer ali, vamos fazer. Eles, inclusive, sabem a hora de trazer algum aspecto físico que possa melhorar você, ou fazer você, por exemplo, tem famílias que morre alguém, aí fica obsediando o cara o tempo todo lá, porque o cara morreu realmente, é muito difícil, fica chorando, tá enchendo tanto o saco que os caras vão mandar um negócio para esse povo aí fazer alguma coisa lá, porque eles sabem tudo. Então eles estão sempre todo conectados com você. Você sai do corpo para ir em sua casa. Precisa ir lá agora não, ele está ali e tal, ele sabe se cuidar daquilo, ele está mentalmente conectado em você, vendo mais ou menos o que você está vendo, né? Se precisar fazer uma intervenção maior, por exemplo, eu quero fazer um amparo, pode ser que ele mande Existem N opções no mundo espiritual, mas eles sabem o que está acontecendo. A Lila manda a seguinte pergunta pelo Gilvan. Saulo, assim, se é possível encontrar objetos perdidos e pessoas que estiverem desaparecidas, só para concluir aqui, sim, você tem condições de encontrar. Eu já tive algumas informações sobre isso, já tive pessoas que chegaram para mim e falaram que viram uma pessoa que disse que tinha morrido, que mostrou o corpo, a pessoa inclusive foi lá, abriu a terra e não achou nada, achou que foi loucura. Ela mandou esse e-mail esses dias, inclusive, aí. Eu acho que o nome dela é Janaína, alguma coisa assim. Que foi lá e não achou nada. Agora o difícil é esse, os mentores não vão deixar com que você se envolva nisso. Você chega na delegacia lá todo fofo, todo lindo, né? Eu sou projetor astral. Aí eu tava fora do corpo, me falaram de que tá o corpo. Sabe? Vai ser um pouco complicado, né? Não vai ser assim, e aí, né? Como é que você sabia? Não, foi um espírito tal, né? É uma coisa, um estupro, como aconteceu comigo. Eu vi, por exemplo, assim, pelo menos eu acredito que foi aquilo, né? Eu não tive a comprovação perfeita, mas eu tive uma coisa parecida. Eu vi uma garota que chegou pra mim, ela me puxou com muita força, eu sentia um matagal, ela apontou para mim lá o lugar, me levou ao lugar, disse que tinha sido morta ali, estuprada, e o corpo dela estava ali. Eu vi o corpo, inclusive, semi-enterrado, né? Pelo menos eu vi assim, com umas partes para fora da terra. Aí eu voltei ao corpo, lembrava de tudo perfeitamente, disso eu não me esqueci. Aí falei, não sei o nome, não sei onde é, eu vou fazer o quê, né? Não sei que mato é aquele. Então ficou por isso mesmo. Aí eu curioso, né? Naquela época eu comecei a ver jornal, não aparecia nada. Até que em um jornal
local, de uma cidadezinha local, disse que tinha uma garota que tinha sido desaparecida, pelo menos aparentava ser aquilo, não sei se foi, né? E que foi encontrada, tal, as características pareciam muito, na época minha família toda, contei para você se envolve lá com o pessoal, né? Deixa eu ler a pergunta da Lila aqui. Pode dar dica de leitura, alguma prece ou frase que poderia usar quando fora do corpo e aquele espírito que fica dormindo de conchinha me enchendo o saco não me assustar? O espírito vai dormir de conchinha contigo, Lila? Caramba, bicho, que caba folgado. Mas eles fazem mesmo. Eles fazem, né? Ficou com ciúme, não foi, Gustavo? Queria, na verdade, que estivesse de conchinha contigo, né? Um abraçadinho, uma fofinha, uma Gustavinha do papai. Vem cá. Tem, na verdade, o que vai fazer é o seguinte. É preciso, com todo o respeito, estou brincando assim, mas a gente sabe que quando ela faz essa pergunta, se você entrar na situação assim de fora, né, mas estando no quarto, luz apagada, você dormindo, sabendo que tem alguma coisa ali agarradinha em você, não é a coisa mais fofa do mundo, né? Então você tem que ter assim, provavelmente, e é muito comum que alguns espíritos se achem proprietários da gente. Eles acham que são donos, eles chegam a pensar dessa forma, sabe? Eles chegam a processar dessa forma. Eu sou seu proprietário. Infelizmente, o processo de cura disso, digamos, de solução, é sintonia elevada. Como é que faz isso? Como é que mantém a sintonia? Por que o espírito consegue encostar em você? É como eu falei, existem obsessores que eles não têm raiva da gente. Eles gostam da gente. Gostam tanto que querem fazer amor com você fora do corpo às vezes. É impressionante. Eu tô falando aqui, o pessoal vai dar risada, mas é verdade, cara. Eles gostam de você tanto que quando sai, é sexualmente dele. Eu tô falando uma coisa que acontece. Vocês estão rindo, mas acontece. É como se fosse assim, um relacionamento astral em que existe uma energia específica, em que ele consegue te controlar em vários aspectos, nesse também. Vai dizer que vocês nunca sonharam com ninguém agarrando vocês? Pelo amor de Deus, se a pessoa não sair do corpo de vez em quando, né? As variações de consciência, você sempre tem isso, uns beijão, quem saiu do corpo mesmo, andou no umbral, sempre vai ver assédio sexual. Não tem como. Todo lugar que você passa, cara, tá aqueles caras assim, olhando pra você, os cara mesmo, cara, mulher, tudo, né? Se passando pra você. E sabe o que é pior? É que a energia que ele joga, seja homem ou mulher, é igual. Você, claro, visualmente, ele não é besta, ele se plasma mais ou menos parecido, né? Mas você tem muitas opções assim. Então, no caso da Lila, a pessoa colada desse tipo, ele tem um carinho por ela, né? Ou um domínio, um carinho, claro, doido, né? Porque não desequilibrado, né? Que não é uma coisa assim, o que a gente chamaria de relacionamento. Só que na cabeça da pessoa na cabeça da consciência como é que faz? Centro espírita, ou centro esotérico, ou centro de candomblé, centro de umbanda, sozinha, para trabalhar espírito, sem a devida preparação, é complicado. Viu? Você trabalhar a melhora dessa consciência, você pode até conseguir, com uma projeção astral, bater um papo, já sair do corpo, cair na porrada com os caras aí, não demora, não sai não, velho. E eles, inclusive, o seu obsessor, pelo menos eu tenho até hoje. Ah, Saulo, eu tenho encosto, cara. Na boa, inclusive ele deve estar rindo ali do canto agora. Eu tava contando meu segredo. É uma mulher, certo? Esconde o rosto. Toda vez que eu saio do corpo, ela esconde o rosto. Às vezes, quando eu conheci a minha esposa, isso é muito interessante. Ela ficou puta, com todo o respeito da palavra. Foi exatamente isso que ela fez. E ela não ficou, ela não tem raiva de mim, não. Ela gosta mesmo. É um processo de. Várias vezes já tentei conversar, ajudar. Só que é difícil. O processo é de vida passada. Você fora do corpo, você aprende essas coisas. Eu não sou de falar isso, não. Nunca falei isso. Eu tô falando agora. Eu sentei. Aí eu fui conhecer ela. Vim até Recife, né? Sentei na cama, deitei. Fui deitar à tarde. Tava cansado que viajei e tal, de madrugada. À tarde eu deitei. Aí em catalepsia projetiva, ela foi para minhas costas. Eu sempre saí do corpo, né? Ela sabe disso. Virou as costas para mim e perguntou: você vai amar ela mesmo? Aí eu falei, você ouve bem baixinho, né? Porque os ouvidos atrás não deixam, né? Depois eu falo, vou tentar, né? Eu não tô começando agora. Aí ela deu um grito de raiva, né?
um grito muito alto, assim, nervosa, assim, que eu voltei o corpo, sair do transe, sabe? Aí eu passei dias com assédio no meu campo energético, muito ataque, muito ataque, passei dias sofrendo ataque. Então, o que eu tive que fazer? Eu tinha um pouco de conhecimento, mas não era suficiente. Então, várias vezes, mas não tem jeito. Nesse ponto, assim, como você está sozinha, estou contando porque para você ver como você não está sozinha nesse aspecto de que isso acontece com todos nós, sabe? O ideal é você buscar ajuda, buscar compreensão e mudar a sintonia. Sempre antes de deitar, por exemplo, você pode fazer uma vez por semana o Evangelho no Lar, não precisa ser só o livro de Kardec, não. Por exemplo, eu tenho um livro do Wagner Borges, está até aqui do lado, o Viagem Espiritual 3, que eu acho muito legal. Um livro qualquer que tem mensagens, por exemplo, aquele livrinho pequenininho que é o... Todo mundo conhece de mensagem, famoso pra caramba. Qualquer coisa que tem mensagem, enfim. Você bota um pouquinho d'água do lado, porque a água é magnética, os mentores vão botar ali fluidos. Eu estou falando para ela isso porque isso serve para muita gente. Isso vai mexer na sintonia de sua e da sua casa. Você não precisa fazer isso na frente dos outros. Minutos de sabedoria, Shirley, isso aí. Não precisa fazer na frente dos outros, porque às vezes tem gente que não tem compreensão. Na sua família tem gente que acha que isso é coisa do capeta, do capiroto, né? Então nem sempre tem essa compreensão. Então você faz no cantinho do seu quarto, onde você vai dormir mesmo, em cima da cama, não tem problema, forra direitinho, como se estivesse recebendo a presença ilústrica do teu mentor. Faz uma prece, ou o que você se sinta melhor, pode ser uma meditação budista. Isso vai elevar suas energias. Solicita então que, se tem algum espírito passando por alguma dificuldade, que ele seja ajudado, que ele se sinta bem, que você não quer que ele se sinta mal, sua intenção não é prejudicar ele. É para ele não se sentir agredido, não tira essa coisa ruim daqui, por favor. Não é assim. Sabe? É carinho. Ele tem que sentir que você não é uma pessoa que... Ele pode até te olhar com coisas ruins por causa de visões passadas, mas mesmo assim ele tem que sentir que você mudou. E essa mudança ele vê aos poucos. Então você direciona dessa forma. Faz ali uma leitura, termina ou também com alguma sensação que alguma coisa que você sinta bem, bota uma musiquinha calma se der e vai dormir. Pronto. Isso vai melhorar muito a sua sintonia. Isso vai fazer você andar mais protegido, andar com energias melhor e vai te dar mais confiança, que é o que mais importa. Bom, vou jogar essas perguntas tudo no FAQ amanhã. Não é amanhã não, depois da manhã, que amanhã é o FAQ que a gente vai fazer específico lá, né? Sobre a conversa sobre as provas. Né? Bom, tem uma pergunta Lila, tá aqui. Marcos Euler. Saulo, lembra da questão do mercado financeiro que envolvia comércio virtual de boi gordo? Você ia colocar no FAQ 162, mas os FAQs bicharam. Não, eu gravei o FAQ 162, viu? Tá lá hoje. Eu peguei o meu notebook, botei uma placa de som externa no microfone, dei um jeito, dei um troço de cabo lá pro trabalho, eu fui pra lá e trouxe de volta hoje que eu tinha que gravar. Amanhã eu vou levar de novo, vou deixar lá. Até conseguir gravar. Tá lá, eu falei mais ou menos assim, sabe? É uma pergunta muito complexa, muito... Eu não queria nem tocar nesse assunto aqui porque é muito... vai dar problema e tal. Mas vai ter que puxar mais tempo para explicar, mas eu falei sim. O Fabião. Qual é o desafio evolutivo de alguém que está no plano mental? Sei não, bicho. Eu não tenho a menor ideia. Eu não estou sabendo o desafio direito, nem do que eu estou no corpo físico aqui. Qual é o meu desafio no momento? Rapaz, no momento é simples, meu desafio. Tentar manter o equilíbrio interno, tomar menos Coca-Cola, porque não é fácil, né? Não ligar muito para esse tipo de coisa que no momento eu tenho meu assim, é pequenininho, sabe, meu leque. Agora, com certeza lá vai ter, a gente pode especular aqui. Se quiser, a gente vai especular até amanhecer que não, o Caba vai conhecer Jesus, ele vai viver, vai começar a fazer planejamento de mudança de vida espiritual em Marte, né? Ele pode estar querendo ir para outros planetas, ele pode começar a ver pela clarividência o planeta Chupão que está chegando, ninguém está sabendo. Os mais erraram por alguns detalhes, de alguns meses aí tá chegando aí, o fim tá próximo. Tô brincando, mas assim, com certeza continua, a evolução é sempre imensa. Como a gente enxerga daqui para ali, eles conseguem enxergar muito mais distante, né? Só você olhar para o universo. Sabe o que eu faço muito? Assiste documentário sobre o universo. Aquilo ali é tão absurdo, tão gigante, tão impressionante, que eu acho mais fácil acreditar em continuidade da vida do que naquilo ali às vezes. E aquilo é fato, né? Não, eu falei assim, que eu não sei mesmo. O desafio evolutivo de uma pessoa que mentalmente, sabe? Não sei.
Não é minha internet não, Amanda. Não é não. É o TS aqui. Eu tô com 25 mega da GVT aqui, com 2 GB de upload. Não vai dar problema não. Não é não. Eu tô sozinho aqui. Não, na boa. Eu mudei agora para os 25 GB, mega, né? Que passou agora, tinha 15 para 25 e tal. I'm sorry, viu? Não queria nem me gambar. Deixa eu ver aqui. O Fabião, a Lucy G. Tem como algum outro espírito incorporar no meu perispírito? Tem. Oxi, o que mais fazem? O que mais acontece no mundo espiritual, assim, claro que essa incorporação acontece, depende da frequência que você está. Às vezes acontece de um espírito, vários espíritos se incorporam no corpo astral de uma pessoa só. Né? Ou acontece de você estar fora do corpo, acontece várias vezes. E a incorporação astral tem um diferencial. Ela pode ser só detalhes como uma voz, um movimento físico, ou uma mental com o mentor incorpora mais ou menos em você. E eu vou chegar na sua pergunta, Aline, calma. Eu nem sei onde é que ela está, mas vou chegar lá. Tenha fé, vamos rezar junto. E pode ser também que você, por exemplo, uma mentora me deixou frente a frente com esse amigo encosto fofo que vive do meu lado aqui. Você está acostumado já com a criança. Tem meus e tem dos outros aqui também. Dos outros eu não falo, mas os meus eu já tá aberto o jogo aqui. Mais tarde a gente se vê no mundo astral. Aí incorporou, que transforma nela, transfiguração astral total. Olho, braço, perna, tamanho, cor de cabelo, voz. O corpo astral, a incorporação do corpo astral, ela é total, se quiser. Então a minha mentora sumiu e apareceu ela ali no lugar. Então existe essa incorporação desse tipo aí. É bem interessante, né? Muita gente já viu isso aí, viu? Isso não é nenhuma novidade, não. Isso aí, muita gente já teve experiência que vai falar, caramba, é mesmo, já vi isso. Eu tava onde? Aline, tá? Vou falar a pergunta da Aline aqui antes que ela já tem um encosto aqui, não quero outra. Eu tô brincando, Aline. Vamos lá. Em uma projeção estive com meu marido falecido. Como posso saber se ele era um espírito se passando por ele? Pela assinatura energética, Aline. Não sei se você está me ouvindo por causa do processo da conexão da gente. Pela assinatura energética. O espírito ele pode, a não ser que seja muito inteligente, né? E você passe nisso. Ele não consegue plasmar muito bem o rosto. Sempre olhe nos olhos. Sabe? No olho. Vai direto. Eles abaixam a cabeça. Eles têm vergonha. Porque ele tem dificuldade de transfigurar o rosto. De perfeita. O que ele faz é uma sugestão psicológica para você plasmar ele. Porque a dificuldade de plasmagem, um espírito desequilibrado, ele tem dificuldade de fazer. Então ele faz com que você acredite que seja ele, somente se estiver inconsciente para isso. Mas acontece que se foi um encontro, a não ser que tenha sido um sonho, tal, que pode ser uma sugestão do subconsciente, mas você estando mais lúcida, é assim que a gente descobre, pela sensação energética. Às vezes você senta com um espírito que diz que é mentor, cara. Não, sou seu mentor aí, vem dar uns conselhos. Direto. Hoje em dia eles estão mais espertos, não faz. Mas quantas vezes, cara? Impressionante como eles fazem isso. Não, pois não, né? Você até acredita. Eu acordei uma vez sentado com um mentor na frente de um monitor, ele mostrando os projetos, sites, tudo mais. Falou, ó, tá legal, tal, massa, mexeu no orgulho, né? Não sei o que tal. Mas daqui a pouco ele, mas eu acho que você tem que dar uma cuidada mais aí do físico aí, você tem que trabalhar mais dinheiro, tá muito ligado essa coisa espiritual aí. Aí ele começou a falar isso, eu ouvindo, né? Daqui a pouco eu percebi a artimanha, né? Eu olhei, aí foi quando eu comecei a me ligar. Parece que até os mentores te ajudam, mas eles deixam você passar por isso para aprender, né? Aí eu olho para ele assim e ele começa ele dá um riso suave no canto da boca. Rapaz, aí eu descobri, né? Aí ele ficou meio bravo, assim, riu de mim e falou, tudo bem, dessa vez você passou, né? Como se estivesse falando para mim, você já caiu em outra, né? Dessa miserável. Mas é possível sim que o espírito te engane se você não estiver bem lúcida, viu?
que passe para o seu marido e você tem um envolvimento físico muito grande e tal para poder usar isso. Eles não têm nenhuma ética nesse ponto. Eles fariam isso de brincando com você. Faz isso assim com o pé nas costas. Nem um pouco preocupada com a sua sofrimento, com o seu emocional. Não tô nem aí para isso. Nem tem como tá, né? No 21 vai fazer 1 hora daqui a pouco, né? Mas 1 hora mais ou menos. A gente começou atrasado. O César Gru pergunta: porque sempre que eu faço uma técnica diferente, eu sempre sinto alguma... Porque sempre que eu faço uma técnica diferente, eu sinto alguma repercussão. Você está falando que sente repercussão diferente, né, o César? Uma da outra. Com certeza, sempre que você trabalhar a energia, por exemplo, se você fizer uma técnica do Wagner Borges, que é aquela técnica, por exemplo, tem uma técnica do Wagner Borges é fogo. Wagner Borges, que você bota um cristal no centro da cabeça, tipo verde, aí o Wagner brocha, ele vai falar mais comigo. Não sou mais amigo do Saulo, o Saulo não vale nada. Aí é o cara que mandou mensagem ali pra mim. Mas tá quase lá, pela idade, né? O corpo físico, sabe? Infelizmente a gente tem que pensar que nós somos espíritos, sabe? E esse pessoal é muito desmaterializado, não liga pra essas coisas. Aí se você fazer uma técnica, você vai sentir mais o frontal, mais o chakra do normal. Se você trabalha uma coisa, você sente aquela coisa, né? Você vai sentir diferente. Por exemplo, eu não fiz a técnica completa, eu vou fazer a técnica do Robert Bruce. Vai eu de novo aqui. Agora tudo é brocha. Robert Bruce da corda, né? Então, como é a técnica da corda do Robert Bruce? Você simplesmente deita. É o Wagner Love. Baixou o nível total agora do Wagner Love, né? Nem falar Saulo Teló, boa noite pessoal, obrigado, tô indo embora. O nível desceu demais, né? Aí, então a técnica da corda do Robert Bruce, você deita, tira os parabraços, que é os braços astrais, pega numa corda que você, né, o Moisés Sagui, esse povo não vale nada, né? Você pega aí você vê, depois os caras estão pensando que a gente tá... os caras estão lá quietinho no canto deles, assim, 100 pessoas falando mal dele, eles se batem onde estão. O que é isso que eu tô sentindo, que eu não tô sabendo? São os caras do GVA que, em vez de fazer amparo, ficam obsediando os outros. Aí você pega a corda e começa a puxar. Agora, a técnica do Robert Bruce, você vai sentir o quê? É possível? Porque tem que sair em catalepsia. Tem um monte de aspecto que pode fazer. Você tem que sair em catalepsia, você tem que tirar os parabraços. Só que você não trabalhou frontal, não trabalhou umbilical, não trabalhou droga nenhuma. Só através do processo emocional, ou psicológico, perdão, você começa a puxar e vai levantando. Então você vai ter diferença, e vai sentir diferença. Uma técnica é diferente da outra, totalmente. Por isso que a gente fez a chamada, entre aspas, não é completa, mas a chama de técnica completa, pela preocupação com o contexto inteiro. Energético, frontal, fala um pouquinho de equilíbrio, né? Mexe a pulsação, porque as energias se encostam nas pontas, tanto que na técnica 3 a gente tirou um pouco a pulsação. Foi fazendo umas experiências aqui, outra ali. Tem coisas por vir aí, né? Nessa preguiça ajudar, a gente faz. O Rodrigo Caldas de novo aqui. Eu estou indo para o horário de chegada aqui. Depois eu tenho o Tarcísio aqui em seguida. A sensação de estar nadando no ar. Isso vai estar no curso novo. Essa ideia está no curso novo. A sensação de estar nadando no ar. Cadê o miserável? Desceu tudo de vez aqui. Em qual frequência? Isso normalmente pode ser mais de uma. Mas normalmente é na primeira frequência ou principalmente na faixa de atividade do cordão de prata. Dentro da faixa de atividade é uma bolha, e se nós fôssemos fazer uma comparação da diferença do plano espiritual, não sutil, mas numa terceira frequência, segunda, em relação à faixa de atividade, eu chamaria ela de uma bolha de gelatina, de tão denso que ela é. Água, é como se fosse uma bolinha d'água gelatinosa. É assim que é a faixa de atividade do cordão de prata. Quando você entra nela, não é só isso que ela faz, ela adormece. Então você consegue, você consegue nadar ali dentro. Nadar, quer correr, não consegue. Quando você trabalha a aura, isso melhora muito. Então todos os sonhos que você tenta correr, não consegue.
é possível que seja dentro da faixa de atividade de cordão de prata e aquela lentidão, tudo, aquela coisa horrorosa, né? E é essa energia densificada, assim. Deixa eu pegar aqui. Inclusive tem uma pergunta interessante. O cara mandou pergunta falando: que diabo é aquilo que sai da minha boca quando eu estou fora do corpo, né? Que eu começo a puxar um doce, cara, um negócio molengo que vai saindo, uma agonia danada, sai lá do fundo. Ele fala a verdade. E não para. Aí eu falei: isso é ectoplasma densificado. Isso pode acontecer em dimensões mais densas, ou você pode ir para uma dimensão muito densa e ter ectoplasma densificado, ou você pode não trabalhar muita energia, ao sair do corpo, um mentor ou um processo de limpeza, e você começa a vomitar aquele negócio horroroso. É horrível, cara, né? É meleca mesmo, meleca sai. É um negócio meio... incomoda, porque você quer falar, aí fica aquele... Quem sentiu isso aqui? Sério, na boa. Nunca ninguém sonhou que eu tive uma projeção que saía um troço da boca e saía puxando, não saía mais. É sério, é bem comum isso acontecer. A Aline disse que sim. Ninguém deu uma vomitada astral aí, não? Deu um bocado, cara. Pois é, acontece. Quem tem sabe. É pior do que consegue ser pior do que a catalepsia projetiva, porque dá a sensação de falta de ar também, se você não se acalma, sabe? É ectoplasma densificado. Você estando lúcido fora do corpo, sai esses troços de você. Né? Ainda bem que é da boca. Podia ser não vou falar assim, das mãos, sabe? Vocês pensam era besteira que eu sei. Vamos lá, Tarcísio manda. Saulo, faria com que uma pessoa fosse mais vítima de crime? Então, peraí, calma. Isso faria o quê? O Tarcísio perguntou. Isso faria então com que uma pessoa fosse mais vítima de crime? Por exemplo, se tivesse alguma assinatura energética nela de vidas passadas, ela fosse envolvida em crime, com certeza. Um Tarcísio aqui mandou. Não sei qual foi. Né? Aí ele quis falar o seguinte, para ser mais claro. Diz que uma pessoa, eu e vocês, quando nós fazemos uma atitude, qualquer que seja, ela fica assinada na gente. Ou seja, se você rouba alguém, se você qualquer situação que envolva acerto ou erro drástico. Não estou falando de coisas pequenas que também ficam, mas que não vão chegar a ser drástica. Por exemplo, uma fechada no trânsito, uma coisa que você trata mal alguém eventualmente. Estou falando de uma coisa mais drástica, um assassinato, ou uma coisa muito boa que você fez também que ficou assinada. Isso faz com que você tenha uma identidade energética armazenada, gravada, assinada, como videozinhos que ficam na sua aura. A pessoa, um clarividente, um espírito, consegue ver claramente aquele cara ali. Se eu fosse clarividente agora, que ainda não sou, estou trabalhando para isso, nessa ou na outra vida eu chego lá. Se eu fosse clarividente e olhasse para sua aura e claramente eu ia conseguir ver, por exemplo, se você tem problemas em casa, quais são os seus piores aspectos. E é preciso ética para ser clarividente por isso. Por exemplo, qual é o nome do clarividente lá? Minha mente hoje tá uma merda, velho. Peraí que eu vou lembrar o nome. Cabral. O Cabral conta no curso dele, quem ouviu o curso sabe lá, que chegou um casal que era um espiritualistas, que ele tinha admiração, entre aspas, sem preconceito sobre o que eu vou falar, viu? Isso foi ele quem falou. E que ele percebeu que esse casal fazia swing, quer dizer, trocava casais. Só que, como que ele percebeu? Era muito constante a atitude dos dois. Não é nenhum problema. Assim, se eles estão em paz e se os outros... Porque normalmente cada um já traz um encosto, né? Se tem mais dois, tem mais dois. Então são 4. 4 mais 4, 8. Né? Então são 8, é uma suruba, né? Aí acontece, então, ele percebeu na aura da pessoa... Claramente, ele viu sem nenhum problema que eles estavam tendo. Ele via a reação, ele via a imagem, ele via a sensação, todo o resto. Então não tem como ele não. Essas coisas você vê como. Então o clarividente ele tem que ter mente aberta, respeito, uma ética monstruosa, né? E isso ficou o quê? Na estatura energética da pessoa. Então e o que acontece? Se eu fosse um assassino, matasse muita gente, né? Um caba malvado mesmo,
Por exemplo, um cara de outra vida, um cangaceiro desse aí, como aquele... Qual é o nome do cangaceiro miserável aqui do Nordeste? Lampião. Lampião, na próxima vida dele, né, ele vai ter na assinatura energética dele, se já não nasceu, muitas repercussões das suas andanças. Apesar do nível de consciência não ser tanto, ele tem a repercussão. Para aprendizado. É um Big Brother gravado na memória. Não fala em Big Brother que a gente perde a sintonia, Saulo. Desculpe, não falei isso. Assinada na sua frequência. Aí, o que acontece? Quando ele passar perto de 300 milhões de pessoas, nenhuma dessas pessoas, digamos, vão ter... Na hora que ele encontrar só um parecido com ele, que tem a tendência, ele vai se aproximar e vai ser instigado à ação. Não é que vai pegar qualquer um, não. Há a possibilidade de não fazer, mas está assinado nele e aquilo não está limpo. É um aspecto que fica gravado até que você alcance um nível de compreensão. Aí vem uma limpeza, vem um aspecto maior e sua aura começa a se limpar em cima disso, né? Fica gravado por muito tempo às vezes. Essa assinatura é muito maior do que vidas e vidas se você não limpar. Se você tiver, eu dei esse exemplo esse dia, se tivesse 1 milhão de palitinhos de fósforo e uma agulha só, se você passa o ímã em cima, ele só puxa a agulha. É exatamente isso que acontece com a assinatura energética. A sua assinatura energética, a sua frequência que você vibra, vai puxar exatamente aquilo que você faz, né? Que você vibrou. Então isso pode ser coisa positiva. Se você for uma pessoa muito boa, mesma coisa, cara. Você vai aproximar coisas boas para perto de você. Por isso que eu acho que aquela época aquela lógica da lei de atração, ela não é tão perfeita. Porque tem uma coisa aí que está além dela, que vem antes da lei. Eu só vou pensar positivo. Perfeita, a lógica é perfeita, a teoria é linda, chega eu me arrepio até os cabelos dos pés. Mas quando você pega a base do karma e transforma e traz isso para cá, você vai ver que é muito além disso. Não adianta só pensar positivo. Você tem assinatura energética, meu amigo. Você tem karma do passado, que diabo é isso? Você vai para a igreja, é a igreja? Não, arrependei-vos do seu pecado, entregue seu coração a Jesus. Não importa quem você foi, a partir de agora você está salvo. Sua alma está livre. Vem para cá. Pronto, então acabou, passou. Bandido, matou, que isso? Jesus perdoou. Quer dizer, ficou fácil, né? Quer dizer, a assinatura é a mesma coisa. O processo da lei de atração chamou muita gente pelo mesmo muleta psicológica, sem criticar, sabe? Eu estou falando pelo aspecto lógico, eu não estou obrigando, não. Eu acho até que aquilo é mais positivo do que negativo nesse ponto da alienação, de você se encontrar e se perdoar, digamos, se modificar, como o exemplo de Paulo mostra. Mas é que você utiliza uma fuga mais fácil. Não, beleza. Se eu pensei negativo, se acontecer uma coisa comigo, foi que eu pensei negativo. Você não vai conseguir não pensar negativo se você tivesse. E é mais fácil você mudar, como eu falo, o corpo, botar os enxertos ali, os botox. Não existe botox astral, cara. Você não dá para fazer enxerto aqui, tirar dali. Isso aí só vivendo, só na pele. Para ficar bonitinho espiritualmente, tem que passar pelos anos, pela convivência, pelas atitudes. E a assinatura energética mexe muito nisso. Bom, a gente daqui a pouco está explodindo aí, no bom sentido. Aconteceu que explodimos. Vamos embora, né? O horário, né? Bom, tudo bem, toda a vida, né? Mas, Saulo, quando o Gabriel manda a pergunta assim: quando eu estou quase para dormir no estado pinagógico, que é o estado entre dormindo e acordando, deixa eu fechar aqui que tem um alarme de estado. Sinto uns espasmos. Não consigo definir se o corpo físico, se são no corpo físico ou no corpo astral. É normal isso? É normal. Eu vou explicar já. Pode ter espasmo no corpo astral? Você pode ter. É uma repercussão energética. Na verdade, para a projeção energética. Que repercute nos dois corpos. Não é nem no astral nem no físico. Você errou, viu? É energético. Eu, quando cheguei no Centro Espírita uma vez, cara, lá em Itapuã, né, no Centro Espírita Manuel Filomeno de Miranda, eu trabalhei um tempo lá, inclusive. Fui falar com o diretor da Casa Espírita, Carlão. Quem foi de lá um dia vai lembrar. O Carlão, tô saindo do corpo, lembro o nome dele tudo. O primeiro lugar que eu fui, foi um dos lá. E tô tendo esses arrepios assim, eu me dava uns espasmos, igual você tá falando assim, cara. Vinha aquele EV, sabe? É como se fosse um EV, só que você balança assim, tipo, recebendo um cabocão, sabe? Um encosto. Aí eu falei, aí eu cheguei pra ele bem sério, pô, tô saindo. Imagine, porque o espiritismo ele já tem aquela visão de sair do corpo, né? Meio, né? O cara ainda tá dando umas balançadas. Ele olhou pra mim e chegou: a primeira coisa que eu te aconselho
é você ir no médico. Porra, eu fiquei pé da vida da. Porra, bicho, eu tô tendo experiência falando do campo, o cara me manda pro médico. Mas, enfim, né? Hoje eu sei que essas reações podem ser reação física e energética. É no seu campo energético que repercute no físico, repercute no astral, esses espasmos. Inclusive é uma balançada que dá no músculo bem rápido assim também. É a repercussão do relaxamento físico mais energético, já envolvendo ali também. Acontece isso sim. Não precisa ir pro médico não, viu? Não por isso. Talvez se ficar acordado aí vá. Sempre, né? Tal. A Semi pergunta o seguinte: o que você diz sobre a pessoa do relato no umbral? Você sentiu a vibração dela e não era boa no início? Qual a pessoa? Tá falando a mentora ou que eu vi, ou Semi? Cadê ela? Tá aí? Deixa eu ver. Bom, eu vou levar em consideração então que seja a pessoa. Eu não sei se ela tá ouvindo. Eu tenho eu tive um relato esses dias bem intenso lá na praia da Paraíba, que eu vou fim de semana, às vezes eu vou pra lá, a família da minha esposa, os familiares tem casa lá, eu vou também, né? Não tem opção, sou carregado. Aí até é legal que sai do corpo sempre lá, né? Deitou, saiu lá, é uma beleza na praia. Eu tomo banho de mar, inclusive, ó, só uma deixa aqui antes de falar. Quer sair do corpo mais fácil? Às vezes é bom tomar banho, é brincadeira, tome banho todo dia antes de dormir. Faz a chuveirada hidromagnética ensinada no IPC, cara. Sabe? Lá a água ela limpa a energia como poucas coisas fazem, né? Ela tem processo de limpeza. Então, quando você faz água com EV, com movimentação energética, é fantástico, funciona pra caramba. Melhor do que água, tome banho de mar, ou de rio, ou de piscina, ou no tanque, na laje, né? Na caixa, quem não puder. Isso movimenta energia também, né? Limpa, joga, principalmente o mar, né? Que é aberto, né? Então você sente limpeza muito grande nesse aspecto. Mas aquela pessoa que eu vi, eu acho, assim, era uma mentora com certeza. Ela estava vestida no que aparentava dentro da nossa visão cultural uma pombagira. Mas dentro é aquela velha coisa. Nós não temos tanto conhecimento para falar de termos conhecidos pela Umbanda, pelo Candomblé, que são uma história gigante, linda na sua compreensão, no seu estudo. Mas ela estava de vermelho com uma faixa preta, né, cabelo preto, tinha eu esqueci de falar, tinha tipo uma tiara, uma coisa bonitinha assim, estava bem arrumada, né, e sorrindo, super calma, tranquilona, né. Ela transmitia tranquilidade, serenidade, assim, são todos os requisitos que você vê de um tipo de mentor em estágio de equilíbrio. Andava num lugar comigo, então assim, esse relato foi o que eu senti dela, foi isso, foi exatamente essa sensação que ela me passou, de uma pessoa desse nível. Isso, assim, andou comigo lá, me trouxe de volta, me passou tranquilidade, inclusive os cabas lá me viam e não viram ela ou respeitavam ela, só eu era agressão lá dentro, né? Então mostra que era realmente uma pessoa de extremo equilíbrio. Agora, pode ter sido realmente, pode ter sido uma pessoa que já passou por muitos aspectos, está num nível de consciência bom, se veste normalmente da forma que achar. O espírito ele é livre, ele pode aparecer para você do jeito que ele quiser, ou do jeito que ele aparece normalmente, se você não tiver nenhum preconceito. Por exemplo, se eu fosse evangélico, dificilmente ela apareceria assim para mim. Talvez pelo preconceito que eu poderia ter pelaquela situação, né? Mas como talvez eu não tendo uma cabeça, tentando, assim, sempre tenta ter a cabeça mais aberta, ela aparece para você do jeito que ela é. Primeira vez que eu vi, eu só vi poucas vezes, que eu vi um amigo espiritual na primeira experiência, na primeira semana de experiência que eu tive, ele tá de bermuda. Bermuda. Camisa simples, tipo chinelo, né? Aquele chinelo fechado, simples assim dessa forma, né? Não era médico, não era índio, não era uma pessoa, um amigo, um colega assim, que vão chegando e bater. Talvez a forma como eu aceitaria melhor, eles são muito ligados nessa coisa de aparência. Eles vêm respeitando nossa forma de enxergar. Ó, pessoal, Gilvan, como é que a gente tá aí? Você que vai falar aí. Pessoal, qualquer coisa, se for terminar agora, a culpa é do Gilvan. Certo? Então, é com ele a partir de agora. Senão vocês vão dormir, visualizem o Gilvan e joguem aquela toda energia gostosa que vocês têm lá. Brincadeira. Amigo, né?
Você que vai falar do horário aí, Giovanni. Eu não, vocês que por votação, né? Não, porque o previsto era 1 hora. Vamos fazer mais uma pergunta, bater mais um papo. O mais legal disso aqui olha, eu acho que o mais importante de hoje, isso aqui vai ficar gravado, é que fica gravado. Nós temos agora 69 pessoas, no geral, né, durante todo o sala. É que a gente, sintonia, a gente entre na sensação boa da projeção, né? Deixa eu ver alguma pergunta aqui. Olha, os caras só mandam pergunta para na jugular. Os caras são miseráveis, né? Só pergunta para destruir o peão. Não, vou fazer o seguinte, eu tô aqui em paz. Ele tá muito em paz também. Vamos acabar com esse negócio chato, né? Paz, pra que isso? Né? O cara vem lá do lado de lá e caprimba. Tá bom, irmão. Vou ler sua pergunta, Felipe. Agora tu vai dormir hoje, sabendo que você bagunçou o ambiente. Né? Vai para casa depois pensando nisso. O Felipe pergunta a seguinte miséria. Com todo respeito. Assisti um vídeo de Moisés e Zagui, que ele chama de Sagui. Esses caras são velhos. Pode me chamar, Moisés, de Saulo Dinossauro, né? Pode, sem problema, não tem problema nenhum, né? Onde ele fala que é possível a destruição do corpo astral da mesma maneira como é possível a destruição do corpo carnal. Ele deu o exemplo de uma explosão atômica que pode destruturar o corpo astral. Pera aí, vamos lá. Até onde nós sabemos, você está dizendo que ele falou, tal, vamos levar em princípio que tenha outros aspectos aí. Digamos que uma energia muito intensa possa, em algum aspecto, acessar o corpo astral, e a gente não sabe lá, e interferir na sua forma. A gente concorda comigo que a consciência interfere na forma, mas não a destruição da consciência. A consciência é uma coisa. O corpo astral, você descarta ele mesmo. Na 7ª dimensão astral, você deixa o corpo astral e sai do corpo mental. Ele fica lá deitadinho. Você deixa ele lá. Ou você pode deixar o corpo astral em qualquer lugar e sair. Mas é normal quando você quer subir para a dimensão mental, você ir subindo de frequência, chega na sétima dimensão mental, astral, você deixa o corpo astral e sai de mental, ele fica lá numa zona protegida. Claro, ninguém na 7ª astral vai levar o seu, então mais o meu. Não, esse corpo astral, não tem tanto corpo astral bonito, ele vai querer o meu. É sacanagem, né? Mas não leva lá, ele fica guardadinho e você sai na frequência. Então você pode... inclusive, é a terceira morte, né? Tiago P. já responde. É a terceira morte, a morte do corpo astral. A corpo físico, o corpo energético, o corpo astral. Mental, não tem informação. Agora, o descarte da consciência... olha só, eu não estou batendo martelo. Até onde nós sabemos, eu tenho certeza que o Gilvan pensa assim... A Cacá, a Marileide, não tenho certeza que ninguém aqui no canal vai pensar diferente. Tem pessoas, mas somente ela não é, a consciência, ela não pode ser destruída. Ela é uma essência que não dá para, não tem como destruir ela, sabe? Ela utiliza veículos em cima de veículos para poder se movimentar, para poder levar suas informações. Você quer falar um pouquinho, Gilvan? Não, vai, eu só disse que eu concordo, que é a linha que eu penso também. Então pode ser o seguinte, ele disse que teve uma experiência que ele chegou, eu acho que eu lembro desse relato que mandaram pra gente já, né? Foi lá num plano, em frente a um buraco negro, coisa parecida disso, né? Um buraco negro é possível chegar, e que dentro ele viu um mentor pediu para ele voltar porque tinha sido puxado, tinha destruído uma consciência, né? Eu não sei se foi exatamente isso, ou também é a experiência do Moisés. O Moisés é um projeto muito experiente, mas todos nós, eu, você, o Moisés, o Valdo Vieira e Cabrum Capati é cabível de erro. Eu sou tranquilamente, eu tenho certeza que nesse aspecto, se ele falou isso, foi a interpretação da projeção dele, e nada tem a ver com o aspecto geral da experiência extracorpórea. Mas mesmo assim eu não acredito que ele tenha falado exatamente isso. O Moisés acha estranho, né? Bom, é isso, né? Pessoal, a gente vai dar 10 horas para mim, vai dar 11 para vocês, né? A gente pode fechar mais, fazer uns 5 minutinhos, para a gente não ficar muito tarde. Visitem sempre o TS aqui, o TeamSpeaker, né? Tem sempre gravações legais aqui, tem vários cursos que pessoas fazem aqui. Tem curso de reiki de graça, tem curso de tudo que você pensar aqui de graça. O pessoal vem para cá, mestres, tem gente aqui, ó, a Marileide, eu acho que a Marileide e a Cacá, elas não eram nem reikiana nível 1, eu acho. Hoje, se duvidar, são mestres, eu nem sei, mas provavelmente devem ser, né? Tá vendo? Iniciados pelo Shankara, sem pagar um tostão.
Eu tô falando alguma mentira aqui? Não, né? Nada, né? Então, vieram aqui, tem uma pessoa muito preparada, que é o Shankara, um amigo nosso aqui, pô, que tá de bom coração, tá sempre com a gente aqui, né? Então, venham para cá, venham, é uma oportunidade, não é aqui, é como se fosse, como é um espaço aberto, vem gente para cá, pô, vem gente aprender, trocar informação. Lá tem um monte de coisa acontecendo. Se você tiver algum curso, alguma ideia, alguma coisa para passar adiante, não guarde para você, não. Vem para cá e transmita adiante. Você tem a oportunidade de fazer o melhor possível com o conhecimento que você tem, sabe? Não sei quando rola o reiki, eu sei que eles têm agenda aí, pergunta para Cacá ou para Marileide, lá no fórum do GVA, lá no Facebook, eles divulgam tudo lá. Eles têm lá um jeitinho lá. Ele vai abrir um novo curso falando aí, vai ter o Shankara, estamos agora no dia 23 de janeiro, certo, de 2013, não sei quem vai ouvir isso. O Shankara lá no grupo do Viagem Astral no Facebook, é facebook.com/grupos/Viagem Astral, você pede para entrar, vai ter informação. Vai começar um curso agora com os 3 níveis, quer dizer, primeiro, segundo, terceiro, tem mestrado 1 e 2, né? Ele não sei se vai fazer os 2, mas você vai chegar até o mestrado. Ou seja, graça. Onde é que você tenta fazer aí por fora, que você vê que tem muita gente que inicia de graça, mas tem gente que cobra, sem desmerecer quem cobra, viu? Às vezes eles mantêm instituição, mantêm lugares, e é fundamental, só conseguem fazer isso através dos valores necessários, simbólicos às vezes. Ó, pessoal, perguntou para mim se eu já tive cosmoética, foi o Thiago, né? Qual foi o nome dele? Cosmoconsciência, cosmoética, nunca tive não. Sem ética aqui. A cosmoconsciência na verdade, a que você está dizendo o samadhi, né? Que em sânscrito, que é a expansão da consciência, que é quando você adquire, tem uma expansão consciencial algumas vezes. É normal, não é porque todo mundo que cuida de energia, que cuida da consciência, que cuida da lucidez, que se cuida, tem, digamos, algumas alegrias que vêm de repente. Eventualmente, você começa a sentir uma felicidade que você não sabe de onde vem, entra em lágrimas até, você está deitado quietinho, né? E você começa a sentir a presença de um mentor, coisa parecida, começa a expandir a consciência de um jeito que é maior do que você consegue administrar em termos conscienciais. Não é um sentimento, na verdade, muito grande, muito positivo. E você tem sim, você consegue enxergar, ver, sentir o planeta como um todo. Então a cosmoconsciência, você, quando começa a cuidar muito do seu interior, da sua por que vale a pena cuidar de si mesmo? Não é porque mentor vai olhar para você, porque eu não vou para um umbral, ou porque vão pensar que eu sou... Não, é porque quando você se fecha, fica quietinho, que começa a sentir as repercussões das suas ações, nada vale. Sabe, é como se aquilo é seu, é um momento seu, sabe? Ninguém está vendo. Eu uma vez senti uma coisa, uma vez só foi uma, e por ter sido só essa vez, eu tenho certeza que não era minha. E aquilo ali me deu uma certeza. Eu não sinto aquela felicidade. Certa vez, faz 1 ano e pouco isso, eu estava ainda recém-casado, de manhã cedo, era sábado, tinha que ser sábado, né? Porque você pode dormir um pouco mais e tal. Aí eu abri os olhos, assim, isso foi uma expansão de consciência muito grande que eu tive, mas é uma coisa que eu não sei nem explicar. Eu abri os olhos, comecei a abrir os olhos devagar, bem sutil, não sei se eu estava em corpo astral, em catalepsia, se eu estava no físico, não faz diferença. E vi o quarto igualzinho, né? Aí eu vi a persiana, com o sol batendo nela, e em minha direção o sol entrava, algumas raios de sol bem bonito assim, né? Aí de repente eu comecei a sentir uma felicidade, uma coisa, aquilo expandiu de uma forma tão absurda em mim que eu não acreditei que estava sentindo aquilo. Eu saí do sonho para aquilo. Minha esposa dormindo ao lado, ela conta, ela é tímida, ela não aparece de jeito nenhum, mas ela conta isso. Ela acordou assustada, assim, me pegou assim, na mesma falou, eu tô sentindo o que você tá sentindo. Ela falou para mim. Foi tão intenso que pegou ela, assim, e aí foi alguma coisa que chegou perto. Então isso foi, e eu comecei eu senti muitas coisas, né? Foi alguns 15, 20 segundos. Aquilo é felicidade, ou pelo menos assim um padrão de felicidade que nós não temos. Eu não tenho, não sei o que é aquilo.
Então isso vale a pena. Por esse motivo, por essas sensações que a gente não sente ainda, ou que algumas você vai sentir, vale a pena você ter ética. Quando muitos caras passam para trás, quando as pessoas não agem corretamente, quando sua família, dentro da sua casa, tem aquela pessoa inconsciente, inconsequente, desequilibrada, e que por que você vai ter paciência com ela, sabe? Porque não é porque você está fazendo caridade para ela, não. É porque você tem condições de sentir essa tranquilidade, essa paz interna que é muito maior do que projeção, toda teoria, todo livro lido, tudo que os caras falam por aí, deixa de falar, não. Isso aí é quando você não precisa de máscara nem nada, é você no cru e nu. Isso vale a pena ser gente boa. Por isso vale a pena todo o processo de encontro consigo mesmo, de melhora. Isso aí é a riqueza que você carrega quando você um dia descarta o corpo e sai para lá. E tenha certeza, partindo do princípio que já estou finalizando, que nós estamos 80% limitados, incluindo emoções, inteligência e tudo mais, se você adquirir 20% de relativa tranquilidade consciencial aqui, no seu desencarne você vai gozar de uma felicidade que você, assim, é indescritível. Porque quando você descarta o corpo, que sai da umbral, porque mesmo que você vá para uma quarta, quinta dimensão astral, você está conectado ao corpo físico, você está no umbral. Não tem como, você está vibrando. Quando você descarta o corpo astral, a vibração que você vai sentir. Então, porque vale a pena, o processo de ajuda é meio egoísta, infelizmente, no nosso aspecto é porque você tem um retorno disso e você é o primeiro beneficiado de uma atitude que você faz. A lei da causa e efeito é assim para a nossa consciência atual, né? Eu queria agradecer aí a todo mundo e pedir desculpa aí pelas dificuldades que nós tivemos no TeamSpeak, a pessoa que ajudou, o Gilvan, a Rose, Renata, Cacá, Gilvan, o Gustavo, Tarcísio e todo mundo que está aqui com a gente, Marileide, sabe? Eu não quis... pela dia a dia, pela preocupação, pelo mantenimento. Já tem um ano, está fazendo um ano e mais um pouco essa sala aqui da gente. Um ano é pouco, né? Mas diga assim, um ano de entre aprendizados, vindas, pessoas que se encontraram, pessoas que não estão mais conosco aqui, passaram, mas que cada um que vai deixa um pouco, fica um pouco. E vocês estão passando por aqui hoje, com certeza a gente está deixando o melhor da gente aqui. E vamos hoje sair do corpo. Eu vou deixar a palavra com quem quiser falar, deixar também o recado. Para deitar todo mundo aqui hoje e aproveitar essa energia que a gente gerou aqui hoje para voar. Eu estou disposto. Eu vou deitar, vou fazer técnica, vou fazer tudo o que eu puder fazer, entrar em contato com os mentores, autoconfiante que eu posso. Se eu estou encarnado, eu posso desencarnar temporariamente. Quer dizer, o sono da morte, né, Renato? Eu posso. Eu vi lá a imagem. Porque eu falei um tal de sono da morte que eu tenho de vez em quando. Eu tenho um sono da morte, né? E não estava gravado isso ontem. Que é para você ter uma catalepsia projetiva, é só você ter o sono da morte. É quando você tem aquele sono muito forte mesmo, que você consegue. Aí você vai deitar com esse sono, é mais fácil. Eu acho que eu vou estar no paciente sem dormir para poder ter esse sono. Bom, valeu pessoal, um abração. Valeu. Valeu, Alexandre.